paladar começa a ser percebido por volta da 8ª semana de vida intrauterina. O alimento que a mãe come é digerido no estômago, os nutrientes caem na corrente sanguínea e seguem para o líquido amniótico, do qual o bebê se alimenta. E os alimentos oferecidos até os 10 anos de idade, mais ou menos, eles podem ser determinantes na formação do paladar de uma pessoa. Quem conversa com a gente sobre esse assunto agora é a nutricionista Renata Greco. Maravilhosíssima, bom dia, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, Mara, bom dia. Renatinha, é isso mesmo? Esse é o caminho? É esse mesmo. Então, desde quando a gente está lá dentro do útero, dentro da mamãe, o nosso paladar ele já começa a ser formado? Sim, porque o bebezinho já dentro da barriga da mãe, né, em partes, ele já está ali ingerindo um pouco daquele líquido amniótico. Sim. Ele tem o contato dos alimentos através da placenta, onde ele está sendo alimentado ali pelo cordão umbilical, mas principalmente, né, quando ele engole o líquido, né, ele já está formando já tem a sensação do paladar. Então, tudo que a mãe come, né, já vai influenciar nesse sabor. Normalmente, por estudos, né, por análises científicas, a gente sabe que esse sabor já é levemente adocicado. Tá? E aí vem nascimento e ele vai mamar, vai para o leite materno, Exato. que também tem o sabor levemente adocicado. Né? Quem já provou, quem já teve a oportunidade de provar, sabe que ele é mais doce. Então, já desde o nascimento, as crianças, os bebês, eles já têm uma tendência maior de ir para o sabor doce. Né? Hoje a gente sabe que a gente trabalha cinco sabores, que é o doce, o salgado, o azedo, o amargo e mais recente o umami. Então, assim, para a gente oferecer esses outros sabores, né? Esses outros opções de paladar para essa criança, normalmente ela vem através da introdução alimentar. Certo. Mas começa lá na barriga. Através do leite materno também tem mudanças de sabor, então a gente sabe que o leite materno é vivo, eu sempre falo isso aqui, de acordo com o que a mãe come, o sabor do leite também pode ser influenciado. Era isso que eu ia perguntar. O que a mãe come, então, pode influenciar também no leite materno? Total. E a gente sabe que os 2 primeiros anos de vida são determinantes mesmo, até mais do que, né, até os 10 a gente sabe que ainda tem uma influência, mas até os 2 anos de vida são determinantes. Então, o que a mãe come na gestação, o que a mãe come durante o processo de amamentação, de aleitamento exclusivo, né, naqueles primeiros 6 meses de vida, já estão impactando no paladar dessa criança. São os sabores que ela já está se familiarizando, que ela já está formando. Então, normalmente, é mais fácil da criança se adaptar a esse sabor. E aí, mais ou menos, a partir ali dos 6 meses, começa a introdução alimentar, Exatamente. Né? E aí, por que é mais fácil a gente oferecer fruta? Porque a fruta tem o sabor adocicado, assim como o líquido amniótico, assim como o leite materno. Então, é muito mais fácil a criança se adaptar ao sabor da fruta, que é o doce, né, sem o açúcar, do que o salgado, por exemplo, como as verduras, os legumes, as raízes e os grãos. Tá? Mas independente disso, a nossa função como nutricionista, como pais, como cuidadores, é oferecer o maior leque possível de alimentos e sabores para essa criança nessa fase de introdução alimentar, para que ela conheça e se adapte a esses outros sabores também, e não só no doce. Tá. E aí, dos 2 aos 10 anos, mais ou menos, a criança ela tem muito contato com avós, com tios, com muita gente, festinhas. escola, exatamente. E aí o que é consumido pode alterar ainda mais nessa questão do paladar. Sim, a gente sabe que quanto antes a gente conseguir intervir, assim, vamos dizer, melhor. Então, na fase de introdução alimentar, dos 6 meses a 1 ano, a gente sabe que existe uma janela aí de aprendizado muito maior da criança. Então, quanto mais a gente oferecer mais alimentos, mais variedade, com qualidade e saúde, maior a chance dessa criança crescer numa infância, numa adolescência, numa vida adulta com hábitos alimentares mais saudáveis. Por isso que a gente já tem até umas coisinhas que a gente fica pegando no pé dos pais, que é atrasa a oferta de açúcares e gorduras, né? Então, a recomendação é depois de 2 anos ou mais, né? Quanto mais a gente conseguir evitar o contato da criança com o doce, açúcar, né? Com os alimentos gordurosos, melhor. A gente evita colocar sal na comida do bebê até 1 ano, porque a gente já tem o sabor salgado natural dos alimentos, né? O sódio, né? O sal de cozinha, quando adicionado, além de poder sobrecarregar o organismo do bebê, ele também vicia o paladar, né? Uma vez que a gente come uma comida com sal, a gente nunca mais quer comer ela sem sal. E assim como o açúcar, né? O açúcar e a gordura, além de viciar o paladar, eles têm uma sensação de prazer. Então é o que torna o vício, né? Logo vem o vício. Então quanto mais a gente conseguir atrasar
melhor. Crianças que têm contato com açúcar, com gordura, só depois de 2 anos ou mais, têm uma menor chance de ter esse paladar viciado ao doce. E são crianças que normalmente aceitam a variedade de sabor muito melhor. Tanto do azedo, do amargo, que são os mais difíceis. Então, são crianças que quando comem um chocolate amargo 80%, 85% e acham uma delícia. E não ficam satisfeitos com isso. É muito amargo, não, isso, né? Exatamente, né? São crianças que comem com variedade, que comem amargo mesmo, azedo, chupam limão. E as pessoas falam, nossa, que estranho. Como é que ela consegue? Como pode? Minha filha é uma dessas. Ela vê no restaurante, ela pega, põe na boca e chupa limão, não faz nem careta. Assim, é o costume mesmo, né, de ter o contato com esses outros sabores. Sim. Como é que a gente percebe os sabores, Renata? O principal órgão é a língua. É a língua. Né? Então, a língua é o principal órgão relacionado ao paladar. E na língua a gente tem diversos sensorizinhos, né, as papilas gustativas e os sensores para esses sabores. Sim. Tá? Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior a uns do que outros. E com o tempo, né, com o passar do tempo, a gente vai limitando essas células, né? Então, até 18 anos, mais ou menos, se limita um número de células de papilas gustativas e no fim da vida, lá, né, na fase mais idosa, próximo de 60, 70 anos, a gente também começa a perder essa sensibilidade. Então, também é muito comum você ouvir idoso, não tenho mais prazer em comer, não sinto mais o sabor dos alimentos, porque no finalzinho a gente também vai perdendo um pouquinho dessas células. Certo. Mas é através daí, é tudo aí onde começa. Então, quando a gente coloca o alimento na boca, já começa aquela explosão de sabor, né? Onde a gente já começa a trabalhar. E junto com isso vem os outros sentidos, que eu gosto de falar muito. Que não é só a boca, né? Quando a gente vai comer, a gente começa a comer com os olhos, é o cheiro, você começa a sentir o cheirinho vindo lá da cozinha, né? É a visão, a aparência, né? Por que a comida japonesa ela é tão requisitada, assim, a gente começa a comer com os olhos, aquele prato lindo, colorido, todo enfeitado. Então, isso vale para as crianças também. Né? Quando a gente oferece um prato colorido, com formatos diferentes, né? Com texturas diferentes para essa criança explorar, e não aquela sopa toda misturada, tudo da mesma cor, tudo na mesma consistência, é muito mais rico para a criança. A criança, ela aprende por imitação e repetição também. Então, ela ter um prato igual ao prato do pai, da mãe, do irmãozinho mais velho, por exemplo, muito mais fácil para ela, é muito mais interessante. Né? Então, eu falo, não é só o paladar, tem que trabalhar tudo. É a textura que ela vai pegar com a mão, a temperatura, obviamente o sabor, mas tem a visão da cor, do formato, até o auditivo, né? Quando ela descobre que se ela bater faz um barulho diferente. Então, assim, tudo vira brincadeira, tudo tem um lado sensorial, mas tudo está relacionado ao mesmo assunto, que é a alimentação saudável. Tá? Então, tem o paladar, que é o mais forte de todos quando a gente fala em comer, mas todos os sentidos envolvem. E a criança trabalha todos esses sentidos na hora de alimentar. Tem adultos que a gente costuma falar, eu anotei aqui, do paladar infantil, né? Fulaninho tem paladar infantil. E aí, Renata? É exatamente isso, né? Porque a criança, ela tem a predisposição a gostar do doce. E aí, quando a gente fala, que paladar infantil, é aquele adulto que ainda toma leite com chocolate, que precisa de uma sobremesinha, que come fruta e põe açúcar, põe leite condensado, põe, né? Coisa para adoçar ainda mais. Tem um negócio ali, né, gente? Que tem que dar aquela incrementada, assim, não, só a fruta não pode. E vai pro doce mesmo, assim, não é o chocolatinho amargo mais, não. É aquele doce com doce de leite, com leite condensado. Então, o paladar infantil, ele vai muito para esse lado. Não é só comer bolacha ou comida de criança, mas é o lado do doce mesmo, que é muito mais aflorado. Grupos de convívio influenciam na alimentação? Muito. Principalmente escola, né? A gente vê muito. A gente já começa a falar aí, a mãe, da gestação e na amamentação. Se ela não tiver uma alimentação tão boa, só focada no doce, na gordura, no carboidrato, a criança já está conhecendo mais esse sabor. Começa por aí. Aí vem a introdução alimentar, que é a primeira influência, que eu falo, deixe a criança comer junto com a família, né? Mas a família também tem que rever os seus conceitos alimentares. Porque não adianta os pais comerem fritura, gordura, doces e não ter fruta em casa, ou só a criança ter acesso à fruta. Então, coma junto com o seu filho, mostre para ele a fruta, como corta, como é por dentro, como é por fora. E aí depois vem a escolinha, né? Então o contato com os outros amigos. Isso é uma coisa que as mães me perguntam muito. Tem escola que você leva o próprio lanche, tem escola que o lanche é da escola, tem escola que o lanche é legal e tem escola que o lanche não é tão legal. Né? Então, assim, tudo vai depender desse contato.
quando cada um leva da sua casa, é muito difícil ter o controle. Porque um vai levar bolacha, o outro vai levar suco de caixinha, o outro vai levar fruta, o outro vai levar fritura, o outro vai levar salgadinho, enfim. E o seu filho vai começar a ser influenciado pela visão do que os outros amigos. E ele precisa conviver, né? Precisa ter essa inserção social também, né? Que ninguém vai isolar o filho, né, Renata? Mas dependendo da idade, eu acho bacana a escola intervir, sabe? Ter um limite, olha, vamos privilegiar isso, vamos trazer fruta, vamos trazer suco natural, ou pelo menos incentivar que esses pais façam isso. Eu sei que é difícil, eu também sou mãe, é muito mais fácil a gente comprar uma coisa no supermercado e colocar dentro da mochila, mas não é tão saudável, né? E não vai fazer tão bem. E a gente já tem outras escolas que têm lanches saudáveis super bacanas. Hoje tem escolas aí até com produtos orgânicos, fazendo diferença. Cardápios inclusivos, que eu acho o máximo, porque minha filha era alérgica. E tem essa questão também da alergia. Mas aí vem as festinhas, né? E aí, conforme eles vão ficando mais velhos, cada vez vai ficando mais difícil a gente controlar. Porque eles já alcançam sozinhos, eles já escolhem, eles já têm autonomia, né? E aí é nessa hora que eu falo assim, é um combinado de pai, mãe e filho. Então, por exemplo, com a minha filha eu combino, são 2 brigadeiros, ou é uma fatia de bolo, ou ela come o bolo comigo pra gente ela me ajuda e eu ajudo ela. Né? Mas tem que ter um combinado, né? Não dá pra ser assim, enfiar os 2 pés na jaca tudo ao mesmo tempo. Até porque se é uma criança que não tem o hábito de consumir e consumir em excesso, provavelmente ela vai sentir desconforto, dor de barriga, né? Alguma coisa vai acontecer. E às vezes a própria criança associa, né, isso e já começa a evitar. Para a gente fechar, qual que é a mensagem que você deixa quando a gente fala de formação de paladar? É uma das fases mais importantes da criança, né? É isso que vai definir, como a gente falou, a adolescência, a fase adulta, paladar. Então, é olhar realmente com muito carinho para essa alimentação da mãe, que a gente fala os 1000 primeiros dias de gestação, a amamentação e a introdução alimentar. Eu tenho amigas que falam, se for para investir numa nutricionista na vida, investe na introdução alimentar. Porque vai fazer diferença pelo resto da vida do seu filho ou da sua filha. E faz mesmo? Faz mesmo. Quem quiser saber mais então sobre você, Renata, quem quiser conhecer os seus serviços, como é que pode entrar em contato? Eu estou no Instagram, minha página chama Bebê que Come, tudo junto, sem acento. Lá também tem meus contatos de WhatsApp, agendamento de consulta para os consultórios. E eu posto um monte de informação e adoro receber os comentários, as perguntas de vocês também. Que massa! Então, se você ficou com alguma dúvida, ou até mesmo quer saber mais, é só entrar em contato aqui com a Renatinha. Obrigada, meu amor. Obrigada, Mara. Muito bom mesmo. Dia. Parabéns. Bom Obrigada. dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, para a gente fechar o programa de hoje, vamos agora conferir uma matéria sobre... então tá certo. Eu ia chamar agora para você conferir a matéria, mas a matéria ainda não está pronta, não tem problema. Muito obrigada, então, aí pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente. Voltamos amanhã, tá? A partir de 9h30 da manhã vai ter programa bem assim. Aqui, amanhã sextou, inclusive, né, gente? Amanhã sextou aqui no programa bem assim, a partir de 9h30 na telinha da TV Mar. Beijo, tchau, tchau.